Olá pessoal, estamos aqui para mais um dos nossas videoaulas e hoje nós vamos falar sobre a carta de 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo, pastor ali na igreja de Éfeso. Essa carta é a segunda, como eu já disse, que o apóstolo Paulo escreveu, é inquestionável a autoria dele e ele está novamente preso, como na primeira. Na primeira carta ele estava preso em Roma, numa prisão domiciliar. Ele foi solto e agora ele novamente está preso após um intervalo de mais ou menos 5 a 6 anos. Porém, agora a situação é diferente. Está no governo do imperador Nero. A perseguição contra a igreja é muito grande, pesada, muito intensa, muitos mártires. E agora Paulo está numa prisão, vamos dizer assim, mais convencional, uma prisão não domiciliar. Ele está provavelmente em um calabouço, um lugar frio, acorrentado, como ele mesmo dá a entender, ali no capítulo 4, verso 13, e também capítulo 2, verso 9. E ele também dá a entender que ele não tem nenhuma esperança de ser liberto. Capítulo 4, verso 6, parece que isso fica um pouco claro. Ele não tem esperança de ser liberto, pelo contrário, ele espera o martírio. Ele está numa situação diferente da primeira. Então, o conteúdo da carta e a maneira como ele escreve a Timóteo agora são outros. Ele não pode ali receber visitas, é bastante restrito. O único que permanece com ele é Lucas. Lucas, seu discípulo, escritor do Evangelho e também do livro de Atos, e também seu médico pessoal. Ele pede que Timóteo vá até ele, que leve com ele junto João Marcos. O teor da carta parece ser uma última visita, um último reencontro. Nós sabemos que na primeira prisão dele, quando ele escreve 1 Timóteo, ele recebe inclusive comitivas de pessoas, grupos e tal. E ele está numa condição muito melhor. Agora a situação é outra e a situação da igreja também é outra. Então nós vamos ver nessa carta várias exortações à perseverança, a suportar o sofrimento e a acolher inclusive a perseguição e o sofrimento como algo que vem para trazer um crescimento, um certo amadurecimento espiritual para a igreja, e o acolhimento disso como uma situação de que a perseverança em meio a esse sofrimento e a perseguição honram a Deus e honra inclusive o sacrifício de Jesus Cristo. Se Jesus sofreu por nós, por que nós não podemos sofrer por ele? E o próprio Jesus disse, no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, que nós sofreríamos perseguições e seríamos abençoados, felizes, por isso, porque ele sofreu e nós também, então podemos sofrer por amor a ele. Então nessa carta, o fim da vida de Paulo e também do seu ministério está próximo, e parece que ele deixa um legado ministerial a Timóteo, exortando ele a permanecer fiel nos seus deveres, como ministro do Senhor, capítulo 1, verso 6, a manter-se apegado à sã doutrina, quer dizer, não se deixar levar pelas mentiras, pelos enganos e pelas heresias que circulam pelas igrejas, capítulo 1, verso 13, buscar a aprovação de Deus, se empenhando em conhecer e ensinar a verdade da palavra de Deus e se afastando das práticas mundanas, capítulo 2, verso 15 e 18, e aceitar a perseguição pela causa do Evangelho, capítulo 2, verso 3 e 4, capítulo 3, verso 10 e 12. Ele exorta 2 vezes com relação à perseguição. E também depositar a sua confiança na Escritura. Quer dizer, confiar, acreditar que pregando a verdadeira palavra, a obra será feita, Deus
irá fazer prosperar ali a igreja. Capítulo 3, verso 15, capítulo 4, verso 5. Confiança na Escritura e pregá-la incansavelmente. Os principais personagens que vão aparecer na segunda carta a Timóteo é o próprio apóstolo Paulo, Timóteo a quem se destina a carta, Lucas, que é o companheiro de viagem, o único que está com Paulo na prisão, ele é mencionado no capítulo 4, verso 11, e João Marcos, que acompanhou Paulo na primeira viagem e que agora Paulo pede que Timóteo o leve para visitá-lo. Capítulo 4, verso 11. Os temas que nós podemos ver aqui em 2 Timóteo. Então, entendendo que Paulo está no final da sua carreira, ele demonstra uma preocupação com relação ao futuro de Timóteo. Então, ele se preocupa em deixar aqui nessa carta várias orientações, exortações, para Paulo, para o futuro, para que o ministério dele pudesse permanecer. Então ele exorta Timóteo a ser forte na graça de Jesus Cristo, a ser forte. Isso está no capítulo 2, verso 1, e isso parece que é a principal exortação, o principal tema da primeira parte da carta. A segunda parte desta carta, a partir do capítulo 4, é continuar a pregar a palavra em qualquer situação. Capítulo 4, verso 2, é a principal demonstração da segunda e última parte da carta. Então ele se preocupa basicamente que Timóteo seja forte, seja firme, permaneça firme e forte na graça de Jesus Cristo diante da perseguição, e permanecendo forte, ele continue a pregar a palavra independente de qualquer situação, quer ela fosse boa ou não. Então Paulo ele realmente espera que a perseguição à igreja aumente e que Timóteo esteja pronto a não só ele permanecer forte em Deus, não negando a fé, se mantendo firme na graça de Jesus, mas que ele também permaneça perseverando ministerialmente. E o que Paulo espera que ele não abandone diante da perseguição com relação ao ministério é a pregação da palavra, a pregação da verdade, do Evangelho. Essas últimas palavras a Timóteo, nós vamos ver ali poucos elogios. Nós sabemos que Paulo elogia Timóteo muitas vezes em outras cartas, mas ele não está preocupado aqui em elogiar Timóteo, ele está preocupado em admoestá-lo, em aconselhá-lo, ele está preocupado em exortar Timóteo, chamar a atenção de Timóteo para que ele seja forte e permaneça firme pregando a verdadeira doutrina. Então nós vemos aqui cerca de 25 palavras imperativas, palavras de ordem nessa carta. Paulo ele também relembra muitas doutrinas importantes para Timóteo. Ele relembra a doutrina da salvação pela graça, no capítulo 1, verso 9, 10 e 2, 10. Ele relembra a pessoa de Jesus Cristo, capítulo 2, verso 8, 4, 1 a 8, principalmente Jesus Cristo como descendente de Davi, rei, Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo como ressurreto, aquele que ressuscitou dos mortos e que irá voltar mais uma vez como juiz e como Senhor. E que não apenas como juiz e Senhor, mas também como aquele que volta para recompensar os justos. Então ele está dizendo que existe uma recompensa para a perseverança e para aqueles que perseveram até a morte. E a doutrina então da perseverança, capítulo 2, verso 11 a 13. Então, e além disso, Paulo escreve uma passagem decisiva do Novo Testamento a respeito da inspiração das Escrituras. Uma palavra bastante conhecida, capítulo 3, verso 16 e 17, quando Paulo deixa absolutamente claro a inspiração de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia escrita, de toda a palavra de Deus escrita que compõe o cânon das Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento.
a doutrina da inspiração total a partir do Espírito Santo. Nós vamos ver um pouco daqui a pouco sobre essa palavra inspiração, né? Inspirada. Um pouco aqui do ministério de Timóteo, então, em 2 Timóteo. Timóteo, né, segundo o que o apóstolo Paulo escreve, Timóteo deve, primeiro, suportar, junto com Paulo, os sofrimentos pelo Evangelho. Capítulo 1, 8 e 2, 3. Por quê? Porque pessoas serão salvas através disso. Capítulo 2, verso 10. Segundo, reter o modelo da doutrina verdadeira, né, da sã doutrina, da palavra da verdade. Capítulo 1, verso 13 e 2, 15. Por quê? Porque a falsa doutrina se espalha e conduz a comportamentos mundanos. Terceiro, fugir dos desejos pecaminosos da juventude, capítulo 2, verso 22. Então, se afastar do pecado e não apenas da prática, do ato pecaminoso, mas até mesmo dos desejos, da vontade de praticá-los. Por quê? Porque ele deve se purificar, né? Ele deve se santificar dessas coisas e ser útil para o Senhor. Se ele não se santificar, ele não é útil no ministério. Capítulo 2, verso 21. Quarto ponto, Timóteo deve evitar controvérsias tolas e inúteis, discussões tolas, banais, né, discussões de doutrinas ou de assuntos que não levem a nada, né, como Paulo cita no capítulo 2, verso 23 e 25. Por quê? Porque ele deve levar as pessoas ao conhecimento da verdade. E, para isso, ele deve ter amor e paciência. Capítulo 2, verso 24 e 26. Timóteo deve também pregar a palavra, repreender, corrigir e exortar com toda a paciência e com a sã doutrina, com a verdade. Capítulo 4, verso 2. Por quê? Porque a apostasia desse tempo em que eles estão vivendo, de intensa perseguição, era iminente. Então Paulo estava prevendo que por causa da intensificação da perseguição à igreja, muitos iriam abandonar a fé. E por último, então, o apóstolo Paulo exorta Timóteo de que ele deve pregar a palavra, repreender, corrigir e exortar com paciência e dentro da sã doutrina. Exortar, repreender e pregar a palavra da verdade, verdadeiro evangelho, né? Contrariando então todas as heresias que têm surgido na igreja nessa época. Por quê? Porque Paulo está prevendo que virá uma grande apostasia por conta do aumento da perseguição contra a igreja. Paulo prevê que a apostasia é iminente. Capítulo 4, verso 3 e 4, ele deixa claro isso, né, de que essa apostasia desse tempo de grande perseguição vai fazer com que muitos abandonem a fé. As principais doutrinas que destacamos aqui então em 2 Timóteo é a salvação mediante a graça de Deus, que é alcançada apenas através de Jesus Cristo, de nenhum outro. Capítulo 1, verso 9 e 10 e 2, 10. Uma doutrina sobre a pessoa de Cristo, né? Cristo como o juiz divino sobre o mundo, como o Messias descendente de Davi. Isso o apóstolo Paulo fala no capítulo 2, verso 8 e capítulo 4, verso 1 e 8. Então Cristo ele não vem apenas buscar a sua igreja, buscar os justos e recompensá-los através da salvação. Ele vem também como juiz para julgar o mundo e para a condenação daqueles que não creram. Também a doutrina da perseverança. Os cristãos eles devem perseverar até o fim para dar prova da autenticidade da sua fé. Então não adianta crer e até um certo ponto e quando vêm os problemas, vêm as lutas e vêm, né? O próprio Cristo deixou isso muito claro nos evangelhos. Né? Virão tempos de lutas para todos. Né, teremos aflições, todos terão, por isso é necessário a perseverança. Então, se você tem fé até um certo ponto e quando vem o problema você abandona, não há salvação.
A salvação é para aqueles que perseveram até o fim, que continuam crendo, que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e recebem a salvação, são novas criaturas, mas que continuam crendo até o final. E também a doutrina da inspiração da Escritura, né? De como o Espírito Santo usou a mente, usou a personalidade, o vocabulário dos escritores, dos escritores humanos, né, da palavra de Deus, para produzir a sua palavra, a sua revelação escrita, registrada de maneira infalível. O caráter de Deus que vemos aqui, né, de Deus como poderoso, capítulo 1, verso 8, de um Deus fiel que cumpre as suas promessas, capítulo 1, verso 1, e de um Deus sábio, capítulo 2, verso 19. Vamos ver aqui a palavra no grego, a palavra que para nós é traduzida aqui como inspirada por Deus, que aparece lá no capítulo 3, verso 16, trazendo a doutrina da inspiração da Escritura. A palavra grega ali é theopneustos. Theopneustos, que significa literalmente inspirada ou soprada por Deus. Né? Theos, que é Deus, e pneu, que é respirar ou soprar. Então é difícil aqui recriar o pensamento por trás dessa palavra grega para aquela época, para aquela cultura. Mas é isso que nos traz a doutrina, né, da Escritura inspirada por Deus. Tá? Deus, ele soprou, então é algo sutil, mas é algo que Deus colocou, né, na mente dos autores. Ele soprou a palavra, né? Ele soprou as Escrituras. Então ele inspirou, ele não transformou aqueles homens que escreveram, inclusive o próprio apóstolo Paulo, em robôs, né? Datilografando, escrevendo, transcrevendo ali todos iguais, né? Não, ele respeitou as características de cada um, mas ele colocou na mente de cada um, respeitando suas características pessoais e individuais, ele colocou a palavra que deveria ser escrita. É lógico que existem momentos ali em que nós sabemos que Deus ditou palavras, né? Por exemplo, isso acontece muito com os profetas, os livros dos profetas maiores e menores. Existem muitos momentos em que eles transcrevem, em que eles dizem, né? E Deus disse isso, 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 porque Deus estava falando para eles palavra por palavra o que eles deveriam escrever. Mas no geral há um respeito com relação às características individuais, porque, como o apóstolo Paulo coloca aqui, é algo suave, algo sutil que ele colocou na mente, soprando na mente de cada um o que ele queria que ficasse registrado. Então Deus, ele não apenas inspirou os escritores da Bíblia, mas ele inspira aqueles também que leem a palavra de Deus. É porque nós recebemos a palavra de Deus como revelação através do Espírito Santo em nós. Sem a ação do Espírito Santo em cada leitor, a Bíblia é apenas um livro como qualquer outro. Alguns versículos chaves para destacarmos aqui em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora, ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. Também o texto sobre a inspiração das Escrituras, que é fundamental, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida,
ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Também 2 Timóteo 4, 7 e 8, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Então aqui Jesus como o justo juiz que virá na sua volta. No dia da sua volta, ele virá não apenas como rei, como Senhor, como Salvador, levando sua igreja, mas também como juiz. Cristo, então, em 2 Timóteo, aparece aqui. Paulo encoraja Timóteo a reter a fé e o amor em Cristo Jesus, que é o modelo da sã doutrina, como o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo, capítulo 1, verso 13. Ele também é incumbido de continuar o ministério de Paulo. E para isso Timóteo então é lembrado pelo apóstolo a respeito da pessoa de Cristo. Ele lembra a Timóteo da pessoa de Cristo como o descendente de Davi, como o juiz que irá voltar, como juiz e senhor, para recompensar os justos que o aguardam. E como justo juiz, é claro, condenar aqueles que não creram nele. Capítulo 2, verso 8, 4, 1 e 8. Paulo então exorta Timóteo a pregar a sã palavra, a perseverar na pregação da palavra de Cristo. Paulo também diz a Timóteo que ele irá enfrentar muitas perseguições ao seguir a Cristo. Capítulo 3, verso 12. E por isso ele o encoraja a permanecer firme na fé em Cristo Jesus. Capítulo 3, verso 15. Então nós ficamos aqui com mais uma aula, 2 Timóteo, e voltamos então para a próxima aula. Um abraço, Deus abençoe.